Boa noite! Tudo bem com vocês, gente? Boa noite! Boa noite, Kelly. Boa noite, Bárbara, Patrícia, Tainá. Sejam muito bem-vindas a essa live que vai ser super, super especial. Boa noite, Yasmin, Luciana. Gente, vamos lá, vamos pegar esse aviãozinho aqui do cantinho e encaminhar, chamar as pessoas, porque hoje a gente tem um assunto muito importante para falar. A gente vai ter aqui a advogada doutora Ellen Moreno e a gente vai tirar muitas dúvidas. Dúvidas sobre o divórcio, sobre guarda de filhos, sobre a Lei Maria da Penha. Então vai ser um conteúdo riquíssimo, um conhecimento que vai libertar quem está precisando desse conteúdo. Bru, tudo bem? Pati, que bom ter vocês aqui, gente. Muito, muito bom. A doutora Ellen já está aqui e eu vou chamar ela para essa live maravilhosa. Oi, Bru, Camila, tudo bem, gente? Tudo bem com vocês? A doutora Ellen está entrando. Boa noite, doutora Ellen, tudo bem? Olá, boa noite. Você me ouve Tudo bem? Me vê bem? Tá certinho, tudo tô te ouvindo certinho? super bem. Muito Então tá obrigada bom. pelo Então tá convite. bom. Esse bate-papo aqui vai ser ótimo. Como sempre, né, doutora Ellen? Necessário, Sempre que né, a gente vem doutora? aqui. Eu sou fã, né? Então já tô. Sempre peço para fazer esse tipo de troca com a doutora Andressa, porque é tão rico, né? As clientes gostam tanto, é tão importante. Então. Enfim, eu que agradeço de você topar sempre, né? Você ser sempre tão assim generosa e trazer tanta informação, enfim, eu acho que a gente está vivendo tempos bem difíceis, né, doutora? E aí a gente É, precisa muito falar, porque parece que não dá, a gente não está dando conta de comentar o que está acontecendo. É isso que a gente está falando de pessoas famosas, imagina aí no exato. nosso dia a dia. É a Então, nossa esse missão, assunto é muito né, doutora necessário. Ellen? Eu acho que assim, e quando acontece um caso como o da Ana Hickman, né, traz à tona muitas coisas que estão escondidas, né? Eu tive várias alunas do Sim, programa, né, que falaram, meu Deus, né? A Ana Hickman passando por isso, essa mulher poderosa, né? Bem-sucedida, que tem uma carreira, ou seja, ninguém, todos os tipos de classes sociais ou uma pessoa bem-sucedida pode passar por isso, né? Então, mas com muito disso certeza. fica escondido. E aí, essa mulher que vê uma pessoa famosa, bem-sucedida, como a Ana Hickman, expondo, falando, isso traz a coragem, porque ela começa a perceber que ela não está sozinha. É isso que a gente precisa falar. A gente não está Exatamente. sozinha. Existe uma vergonha muito É. grande e uma culpa, né? A culpa ela toma conta da mulher, porque quando ela começa a se dar conta de tudo que ela está vivendo, ela olha para trás e ela percebe que os sinais estavam ali. E aí ela fala: como que eu Ela não aceitei percebeu, tudo né? isso, né? Então Sim, é muito sim, importante a sim. gente estar aqui hoje. Meninas, gente, ó, pega esse aviãozinho, distribui essa live para o máximo de pessoas que vocês conheçam, porque é exatamente isso. Muitas pessoas estão passando por isso e você talvez nem saiba, né? Exato, exato. A identificação, né, desse relacionamento abusivo, desses companheiros que podem ser narcisistas, isso é essencial para que você possa reconhecer,
né, o abuso e trabalhar para sair do abuso, né? Eu recebo mulheres fortes, mulheres brilhantes no meu escritório todos os dias. E por vezes elas permaneceram naquele lugar de abuso 10, 15 anos, né? E aí o que eu digo é que a gente precisa sim ter essa presença, entender o que eu tolero e o que eu não tolero, o que é realmente abuso, né? Para a gente conseguir ali se posicionar, mas para ser gentil, né? Com foi como foi, mas a partir de agora eu posso me posicionar e fazer diferente, né? Por isso que é tão importante conseguir identificar, falar desse tema, né? Porque sabe que eu recebi muito, doutora Andressa, perguntas assim, mas como que ela, uma mulher forte, não Uhum, percebeu? uhum. E você viu a entrevista dela? Várias vezes na entrevista dela, ela falou o seguinte, gente. Ela falou assim: pessoas ao meu redor desencorajavam. Eu via que tinha algo errado, né? Mas as pessoas falavam: não, e o seu filho? Não, ele é uma pessoa Imagina, maravilhosa, né? E o seu filho, e a figura da Ana Hickman, né? Então, as pessoas, muito. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente. Para quem a gente conta. E por isso que o nosso trabalho, né, especializado nisso é importante, porque não existe julgamento, com né? Eu vejo que certeza. quando as meninas entram no programa Sim, terapêutico, é um alívio tão grande, porque elas podem colocar para fora tudo que elas escondem. Porque ali sem sem serem julgamento, sem julgadas, né? julgamento. E aí a vergonha, né? A Exato, vergonha de exato. expor, né? E esse desencorajamento das pessoas ao redor. Porque uma das características muito Sim, fortes de uma pessoa que tem esse transtorno de personalidade narcisista é a máscara que ela veste. É uma pessoa que tem uma necessidade muito grande de aplausos, muito grande de ser elogiada. Então ela veste uma imagem, né? Muitas vezes ela vai estar na igreja, sem fazendo dúvida. voluntariado, sendo gentil, generoso, com várias pessoas ao redor. Então, quem está do lado de fora vai sempre falar que ele é uma boa pessoa, que ele é muito legal, que você que está exagerando, que talvez, né? Por que você não busca uma ajuda, uma terapia, né? Então, a mulher que já está ali Sim. recebendo culpa de tudo, fragilizada, Fragilizada, o né? que que acontece? Ela vai falar assim, não, realmente, ela já está confusa, então ela realmente acha que o problema está nela, Sim, né? é isso. Sim, com certeza. E eu sempre digo que a gente precisa de rede de apoio. E aí entra no que você trouxe. Essa rede de apoio não é que você tem que buscar alguém para dizer que você está certa, mas você precisa saber se essa rede de apoio realmente é uma rede de apoio de confiança, né? É muito comum, inclusive, que a família do parceiro, né, quando a mulher fala, opa, agora eu não quero mais, eu quero meu divórcio, não dá para viver dessa forma. E aí as clientes dizem para mim, nossa, mas a minha sogra, a minha cunhada, elas me tratavam tão bem e agora elas não aceitam o meu divórcio. Bom, quem vive com o problema é você, né? Então é você que vai dizer se você dá conta de passar o resto da vida com isso. Não adianta essa rede de apoio dizer, ah, é assim mesmo, viu? No fundo ele é uma boa pessoa, porque é a sua vida. Se você permanece nesse lugar, Uhum. você adoece. Né? Olha, o que é mais comum é que eu estar atendendo agora em dezembro clientes que às vezes fizeram a primeira consulta em janeiro e ficaram nesse lugar de, ai, de apostar, de não, eu vou dar mais uma chance. E tá tudo bem, cada um tem o seu, né, lugar. Mas a maioria, quando chega aqui nesse momento, já Sim, tá tem razão. adoecida, Andressa. Por quê? Porque não tem rede de apoio, né? Não tem aí, não participa de repente do seu programa que traz, que faz a virada de chave, né? Que é essencial você olhar e entender, nossa, aqui é um lugar que se eu permanecer, eu vou Mas sabe adoecer. por A que que é verdade é muito essa. difícil? Porque
a mulher, ela não quer muito, ela sabe que se ela entrar num processo de cura, vai doer, vai ter um esforço ali, ela vai ter que olhar para dentro, vai ter que enfrentar as suas sombras, então não é um lugar confortável. E qual que é o lugar confortável? É o lugar que é conhecido para ela. Que lugar que é esse lugar conhecido? Aquilo que ela viveu na infância. Então, se vocês assistiram, né? Quem aqui? Comenta aqui quem assistiu a entrevista com a Ana Hickman. Fala aqui para mim. Se vocês assistiram, vocês vão perceber que ela conta da história dela. Conta que ela viu a mãe apanhando muito do pai, né? Sendo espancada por ele. Até que com 13 anos ela pega os irmãos para sair dali, né? Olha, com 13 anos ela teve que se colocar. Ela troca de Ela lugar se com a mãe colocou. para dizer, Pois é, ela olha, virou aqui não dá mãe da mãe e mais. falou assim: olha, aqui não dá mais. Até que a mãe falou assim: opa, então eu tenho que tomar uma atitude. E, né, e aí ela tomou a atitude de pedir pro marido sair de casa. Mas ela aguentou tudo isso. Ela, inclusive, a própria Ana Hickman foi espancada pelo pai. Então, Sim, olha esse cenário, né? Olha esse ambiente de esse dor, ciclo, de né? rejeição, de abandono, de humilhação, de maus tratos, de violência física. Então, quando ela vai para Sim. quando ela está com um parceiro que é agressivo, né, que é arrogante, que humilha ela, que critica, e ela vai lá para aquele cenário da infância, é familiar, é um ambiente conhecido, é um ambiente comum. A gente Conhecido, sempre né? vai buscar na nossa mente aquilo que é conhecido. Por isso que às vezes eu falo racionalmente, poxa, eu quero um homem, uma pessoa que me respeite, que me trate bem, né, que me valorize, mas eu me conecto justamente com outro tipo de parceiro. Porque o meu inconsciente sempre vai buscar aquilo que é conhecido. Por isso que a gente precisa trabalhar nesses Sim, bloqueios que são inconscientes, porque são eles que carregam a nossa com vida, as nossas certeza. decisões, né? E aí Com ela fala, certeza. Sim, ela tá naquele sem dúvidas. lugar e às vezes o relacionamento dela, quando ela compara com o da mãe, era muito melhor. É melhor. Exato. Eu vejo isso demais aqui, demais, assim, exatamente nesses padrões, porque às vezes a mãe apanhava sempre. E aqui ela não nem apanha sempre. Aqui ele ainda não chegou na violência física, ele humilha todos os dias, ele comete violência patrimonial, não deixa às vezes ter acesso ao próprio rendimento, ao próprio salário dela, do trabalho dela, mas ele nem me bate. Porque ela veio de uma história que é muito comum a frase, doutora, mas ele nunca me bateu. É muito comum, Continua, pode né? falar, pode terminar. E aí eu trago sempre essa situação de, mas ele precisa bater, né? Você é uma mulher detentora de direitos, uma pessoa que precisa ser respeitada, né? Na sua essência. Simplesmente ser exposta a humilhações, né? A esse desrespeito contínuo. E a gente vai diminuindo tanto, né, doutora Andressa, quando a gente está ali nesse relacionamento abusivo e não percebe, né, que na verdade eu tô vivendo de migalhas, eu tô vivendo na sombra do outro, eu tô só existindo na medida que o outro permite que eu exista. E sempre carregando essa culpa. Então, realmente preciso olhar para esse Exato. lugar o que que eu estou buscando, né? O que que é o conhecido para mim que eu Essa estou frase que você buscando? falou, mas ele nunca me bateu, eu sempre eu vejo duas frases, né, que aparecem mais. Ele nunca me bateu e ele nunca me traiu. Como se. E por que isso chega? Porque é o que ela pode ver, é o que é palpável, é o que tem Sim, evidência, sim, né? sim. Mas se a gente vai falar sobre É. violência doméstica, né? Depois eu vou até pedir para que você fale mais sobre isso.
sobre os tipos de violência que estão pautados pela Lei Maria da Penha, a violência psicológica está dentro. E a violência psicológica, gente, ela muitas vezes vai ser até pior que uma violência física. Porque às Com vezes, se certeza, você com levou certeza. um empurrão né, ou alguma agressão leve, você deu um passo para trás, você viu, opa, tô aqui correndo risco de vida e você vai tomar uma atitude. A violência psicológica, ela vai te matar, mas ela vai te matar aos pouquinhos. Você vai definhando Sim, dia após dia. Porque sim, você está sim. vivendo um nível Exato. de estresse, então o seu cérebro está liberando cortisol em grande quantidade, adrenalina em grande quantidade, porque você está sempre tensa ali, alguma coisa vai acontecer. Se eu não atender à vontade dele, né? Se eu não fizer tudo para agradar, ele vai me punir com silêncio, ele vai gerar um conflito, criar uma briga. Então, a pessoa ela vai adestrando a vítima de uma maneira que a vítima ela fica ali pisando em ovos e fazendo tudo para Sim, agradar, sempre com esse sistema de alerta ligado. E aí são doenças psicossomáticas que vão se desenvolvendo, né? A mulher ela está sempre doente, porque isso afeta diretamente o sistema imunológico, ela não tem concentração para trabalhar, ela não consegue focar, porque isso afeta, né, o córtex pré-frontal, então ela não consegue fazer nada direito, ela tem lapsos de memória, ou seja, ela tá, né, ela vai fazer uma coisa, esquece, vai fazer outra. Então, assim, toda a saúde mental, emocional e física é afetada, né? Hoje, um pouco antes com de entrar certeza. aqui na live, uma das alunas estava mandando áudio, né, no nosso grupo, e ela estava falando que ela tinha feito uma cirurgia por uma questão que desencadeou de tanto estresse que ela estava vivendo nesse relacionamento, né? Então é Não, com muito mais certeza. grave do que a gente Com não existe certeza. tolerância para isso. E isso foi uma das coisas que ela falou, né, doutora? Ela falou assim, é, ele nunca tinha me batido. Ou seja, o que que ela colocou como É, máximo? O porque que o aí, meu pai fez, eu não posso aceitar. porque eu não vou Exato. passar dessa linha. Exatamente, exatamente. Quando eu recebo, né, a cliente no escritório, é muito natural que eu precise explicar para ela, porque ela vem com essa frase de ele não, nunca me bateu, é, o nunca me traiu acontece até em menor escala, porque por vezes elas só dão o pontapé inicial do Uhum. divórcio depois da traição. Mas aí eu vou trazendo a situação de que, olha, ele não te agrediu fisicamente. A violência não precisa deixar marcas físicas, porque é isso que você trouxe. Nós trabalhamos muito com o palpável, o olho roxo, o braço quebrado, então isso é violência. E aí, quando acontece isso, por vezes a mulher encontra apoio, né? Porque até então, às vezes, ela não encontrava apoio dessa família. Aí ela passa a encontrar porque aí ele chegou no limite. Não, realmente não dá. E aí a gente deixa de olhar para a violência psicológica, para a violência moral, para a violência patrimonial, né? Para a violência sexual e aí para a violência física. A maioria dos casos, quando eu cheguei na violência física, eu passei por todas as outras, né? Uma situação muito comum, por exemplo, é quando acontece uma traição, ela, enfim, consegue pegar algo no celular, uma foto, uma mensagem, ela viu, e o companheiro vai e deleta. E aí, mas por que que ele deletou, sendo que eu vi? Porque ele faz tanta manipulação, ele pratica tanta violência psicológica com você, que aí dentro daquela coisa do gaslighting, ele faz você imaginar que aquilo não aconteceu. Você diz, eu vi. Não, Você você está não viu. precisando Você tá realmente se maluca. tratar. Era uma. Gente, assim.
E aí vai trabalhando tanto naquela situação que aí ela fala, nossa, será que eu realmente estou exagerando? Será que aquilo Exato. não aconteceu? Então, olha quanta violência envolvida. E aí, quando a gente fala, por exemplo, que a doutora trouxe, olha, ela se desconcentra, ela não consegue ascender profissionalmente, não consegue ter promoções, porque assim, vive de sobressalto, vive de estresse. Isso é uma violência patrimonial também, né? Então, olha, se a gente vai se permitindo, e aí tem um lado que é o seguinte, quando eu vivo nesse lugar, que eu não consigo melhorar na carreira, que às vezes eu preciso ganhar mais, eu continuo Exato. dependente dele, né? Se eu tenho ali uma relação de dependência financeira, eu continuo dependente dele e aí Uhum. eu não me Porque é liberto, isso que ele faz, entende? Então, né? assim, são várias Ele violências. quer que a Sim, mulher de fique fato. totalmente dependente dele. É por isso que assim, gente, não abram mão, né? Se, olha, preste atenção, se pediu para escolher entre você, entre ele e a profissão, ou se pedir para você deixar aquilo que você ama, a sua profissão, a sua carreira, né? Pense duas vezes. Porque ali ele tá te colocando, ele finge que é cuidado, que é zelo, mas é uma forma de te Com manter certeza. totalmente presa a ele, né? Sim, Totalmente. totalmente dependente, né? E ela falou isso na entrevista, né, doutora Andressa, porque ela fala, ele foi me afastando das pessoas, ele não queria que eu ficasse perto da minha família. Então, vejam, ela era a pessoa que trazia o dinheiro, Sim. digamos assim, né? Era a imagem dela. Mas ele foi trabalhando tanto, de tanta manipulação, que ela ficou Uhum. dependente dele. Tanto que ela não tinha o controle das Exato. finanças, né? Ela não sabia o quanto devia ou o quanto ganhava. E Pra vejam, ela. quem ganhava o dinheiro era ela. E aí você imagina uma mulher que fizeram lá um combinado e ok, foi combinado e ela cuida dos filhos, da casa, administra a casa. E aí ele conta pra ela assim: "Não, mas você nunca trabalhou. Não, isso aqui tudo é meu, eu que te dou uma vida boa." Olha como é fácil cair numa manipulação dessa. E essa é uma violência patrimonial, né? Porque ele tenta te convencer que aquele patrimônio é só dele, não é seu. Tenta fazer com que você assine documentos para abrir mão desse patrimônio, porque viu, você Uhum. nunca trabalhou. Eles fazem isso o E tempo essa todo, questão que você doutora. trouxe, né, do gaslighting, isso permeia demais a relação. É esse sentimento, se você está num relacionamento e não consegue identificar, gente, entenda uma coisa, se você está se sentindo confusa, se você acha que você está enlouquecendo, pode ter certeza absoluta, você está em um relacionamento abusivo. Porque é isso que a pessoa ela vai fazer, ela vai te confundir o tempo Exatamente. inteiro. Por isso que, assim, é muito difícil sair. Porque a pessoa, ela te humilha, ela te critica, só que depois ela vem e te dá amor. E aí vamos lá para o ambiente familiar, né? Exato. Olha para o ambiente familiar da Ana Hickman, olha para o seu ambiente familiar, né? Talvez lá na infância tenha faltado carinho, segurança, proteção, amparo, a sensação de amparo, né? E aí você encontrou essa pessoa ela fez você se sentir adequada, pertencente, fez você se sentir amada e segura. E de repente essa pessoa ela começa a te desvalorizar, só que ao mesmo tempo que ela te desvaloriza, ela vem depois e te dá uma migalhinha de afeto. Ela fala: Não, você é a mulher da minha vida, né? Não, você tá vendo coisa onde não tem, não é nada disso. Você é minha mulher, eu te amo, você é tudo pra mim, eu preciso de você. E aí você Exato. fica muito confusa, porque você encontra na mesma figura o abusador e o salvador. E a gente não consegue, o nosso cérebro ele não consegue lidar com duas informações conflitantes sobre a mesma pessoa. Ou ele é uma pessoa ruim,
ou é uma pessoa boa. Só que aí o que você faz? Ah, lá no Exato. fundo ele é uma pessoa boa. E como você tem essa essa síndrome, né, da salvadora, de querer cuidar, de você tem a simpatia, essa compaixão, né, porque você aprendeu lá desde criança que o amor tem que ser conquistado, aí Sim. você vai e acha que você vai salvar, que você vai mudar aquela pessoa, né? Quem é que é assim, gente? Conta aqui pra mim. Quem é que tá assim tentando mudar o outro? Porque a vítima ela passa por diversas fases, né? Ela primeiro ela tá ali Sim, de com olhos certeza. fechados, né? Ela não tá enxergando o que está acontecendo. Aí quando ela se dá conta que tem algo acontecendo, ela começa a criar justificativas. Ela fala, ah, não é bem isso, ah, ele é o jeito, é que igual a Ana Hickman falava, né? Ah, é o jeito dele, é o jeito dele. Aí a gente vai minimizando. É. E, e aí a gente entra num lugar, né, do quanto nós fomos socializadas, e aí o que é o nosso lugar ali quentinho, comum, de ter que entender o outro de uma forma que eu me diminuo, que eu me anulo, porque é o jeito dele. Ele é assim mesmo, mas no fundo, eu acho tão interessante essa situação do no fundo, porque quando vem o processo, né, ou quando vem o divórcio, e aí essa mulher empoderada começa a buscar as informações necessárias e entender que o que ela vivia era abuso, era violência. Esse homem começa, ele primeiro ele enlouquece, ele tenta manipular, obviamente, a situação, fazer ela desistir ou ameaçar que você vai ficar sem nada, você Vai vai perder a perder tudo, guarda, né? que Ninguém vai sou te eu que querer faço desse jeito, tudo. vai perder a guarda. Exato, né? Você nunca fez nada, te dou uma vida boa e você é feia. Quando você começa a se empoderar e segue nesse processo, aí ele perdeu o poder, aí ele vai pro ataque. Tem mulheres que quando chegam, assim, mulheres incríveis, eu, né, abre a câmera e eu falo, nossa, como você é bonita, enfim, porque são mesmo, elas choram. Sabe por quê? Porque ele dizia, ai, você não é bonita, você tinha um específico que ele falava, ele comparava ela com as Sim, é muito comum, ex-namoradas. né? E se ela tinha alguma insegurança que era muito cultivada por ele, ele falava: Eu entendo você ser assim, porque você é a namorada mais assim comum que eu tive. E ele vai, e isso é violência, gente. Então a gente não pode se Ele vai acostumar a tudo plantando, né, isso, essa né? ideia na Porque mente, vai plantando a ideia de exato, que você é incapaz de encontrar alguém, né? Ele vai, como em todo exato. relacionamento ele está se colocando nesse lugar de superioridade, né? O que acontece? Então ele que faz, né? Ele que coloca a comida em casa, ele que é o provedor, eu faço tudo por você. E aí a mulher vai se tornando tão insuficiente, você não faz nada direito, você é péssima nisso. Ela vai se sentindo Sim, incapaz até de cuidar dela mesma e dos próprios filhos, né? E olha a crueldade. Ele está todos os dias sim, falando isso, trazendo a incapacidade dela. exato. E sabe aí um outro exemplo que eu encontro comumente, a mulher que se dedicou à carreira, né, à carreira externa, e aí tá super bem, super executiva, às vezes até ganha mais do que ele e tal. Aí onde que ele entra? Você é ausente, você é uma Uhum. péssima mãe, você porque assim, é arrumar um lugar, porque tudo é um motivo para arrumar uma Sim, questão e te sim, culpar, né? E aí essa mulher, quando ela vem conversar com, olha, realmente eu viajo ao trabalho. Eu falo, tudo bem você viajar ao trabalho. Seu filho tá sim. abandonado? Não. Então, ok você viajar ao trabalho, ok você ter sua carreira.
Ai, porque ele tem um horário mais flexível. Oh, que bom! Se fosse um relacionamento equilibrado, o fato de ele ter um horário flexível ia ajudar vocês enquanto casal. Mas não é equilibrado, porque ele quer dominar. E o fato de ela ser uma mulher incrível, poderosa, faz com que Ele se ele se sinta sinta menor. inseguro. E aí ele faz o Exato, quê? exato. Diminui. Não, olha só, eu tô vendo aqui os comentários, né? Tem algumas alunas aqui do programa, a Luzia, a Bruna, e essas mulheres, vocês não têm noção, no início, quando elas entraram, vindo de várias recaídas, e voltando, né, para as manipulações. E aí, quando ele percebe que, nossa, se posicionou, não tem mais jeito, não consigo mais tirar a paz, eles mudam, colocam uma máscara de bonzinho, colocam uma máscara de bonzinho. Sim, Porque são várias estratégias, né? Depois que o relacionamento termina, essa fase depois do descarte ou do término, né, que é chamada de hoovering, é o momento dele trazer a mulher para o ciclo. Porque quando ele traz a mulher para o ciclo de volta, ele alimenta o ego dele. Ah, eu sou poderoso, tá vendo? Ela ainda está aqui disponível para mim, eu ainda mexo com os sentimentos dela. Ela ainda está sob o meu controle. E aí começa, exato. são vários tipos de estratégias. Promessa de mudança, fica todo bonzinho, nossa, começa a ir na igreja, começa a fazer terapia. E essa mulher, ela desejava tanto a mudança desse homem que ela começa a falar: nossa, eu acho que aconteceu um milagre. Deus ouviu minhas orações, ele mudou. Só que a gente tem que olhar, Exato. gente, é para tudo que foi vivido. Ninguém muda da noite para o dia. E o narcisista, ele não tem Perfeito. cura, não muda. Por quê? Porque a característica principal desse transtorno é o senso de superioridade. Então ele já acha que é melhor que todo mundo. Ele não precisa mudar na cabeça dele. Ele não se preocupa em fazer mal para as pessoas. Muito pelo contrário. Ele se sente Sim, bem. As sim. pessoas é que são fracas demais. Elas é que são frescurentas demais. Elas é que precisam se tratar. Ou seja, não tem mudança. Eu acho essa informação essencial, assim, que foi, né, a gente fazendo live, quando você traz e diz, ele não, o narcisismo, ele não tem cura, ele não deseja mudança. Isso é muito importante, porque as mulheres, a gente tem essa coisa do ser salvadora. Gente, não dá, ninguém muda assim, da noite pro dia. A gente se promete todo o 1º de janeiro que vai, sei lá, fazer atividade física todos os dias e não consegue dar conta. Então, imagina uma pessoa com esse nível de transtorno. E é tão interessante que, assim, quando de fato essa mulher consegue romper com ciclos de abuso, caminha para, olha, realmente não quero mais, uma coisa muito comum de ouvir é o seguinte. Viu? Não precisa de advogado, juiz, que isso? Eu vou continuar te Aham. dando toda a estrutura. E aí, sabe o que acontece muitas vezes? Ele dá essa estrutura Exato. por um tempo, até um dia que ele tem outra pessoa para fazer essa manipulação. E aí, só que é assim, eu te dou uma estrutura, mas eu continuo manipulando a sua vida. Recentemente eu tive um caso no escritório que ela era uma grande empresária, nossa, tinha rendimentos altíssimos, e ele também. E ele não tinha muita disponibilidade para estar com os filhos. E ele não queria o divórcio. E eu falei: olha, não dá para ficar assim. Se vocês estão divorciados, a gente precisa fazer valer os seus direitos. Não, não precisa ter nada por escrito. Eu falei: olha, precisa tudo por escrito. Acordo verbal numa pensão alimentícia não tem o menor sentido. Enfim, quando a gente de fato sentou para fazer o acordo, para assinar, ficou muito bravo, porque ele queria que ela cuidasse dos filhos o tempo todo, que ele não tivesse a obrigação de estar com os filhos. Então, veja, ela aguentou traição, manipulação, narcisista do lado durante 15 anos e depois do divórcio, ele queria manter. Olha o nível de loucura. Então, assim, se você acredita, cai nessa manipulação de que, tudo bem, não preciso assinar nada, não preciso de alguém para me representar, você precisa sim, são os seus direitos. Porque senão, você às vezes nem tá na mesma casa que a pessoa, mas ela continua te Exato. violentando. As violências, as Continuam, manipulações continuam continuam após os abusos. acontecendo.
E é isso que ele quer. Ele não quer só. Gente, num relacionamento saudável, o relacionamento terminou, cada um segue a sua vida. Num divórcio de um relacionamento normal, cada um segue a sua vida. Há separação de bens e cada um vai para um canto. Dentro de um relacionamento abusivo, a pessoa vai continuar te manipulando, ela vai continuar te desestabilizando, porque ela se alimenta disso. E isso faz Sim. bem pro ego dela. Por isso que é muito comum terem várias e várias recaídas. Primeiro, porque existe uma dependência emocional. O teu cérebro, ele sente a crise de abstinência depois que você sai desse relacionamento. E aí você tem o quê? Você sente a necessidade de voltar, porque tem sintomas físicos, ansiedade, angústia, taquicardia, você fala, nossa, eu preciso voltar para esse relacionamento, senão eu não vou sobreviver. Uhum. Então tem a dependência emocional. Tem o fato que essa pessoa colocou na sua cabeça várias vezes que você é incapaz, que você é insuficiente, então você começa a achar que você não dá conta. Tem os medos que vêm desde lá da infância, o medo da rejeição, do abandono, do desamparo, da solidão, e você paralisa, né? E tem toda essa repetição de padrão, essa lealdade familiar. Então, você precisa trabalhar nesses bloqueios, né? Para não voltar num lugar que tanto te machucou. Falando nisso, doutora Ellen, dia 16 de dezembro, eu vou fazer um workshop O Resgate. E assim, vai ser um dia inteiro de imersão para que a gente possa trabalhar essas Olha que questões legal. inconscientes. Porque aqui no nosso dia a dia, né, a gente traz muito conteúdo, muito conhecimento, mas é um conteúdo teórico, né? Sim. Não entra em camadas mais profundas. E nesse dia vai ser um dia inteiro, né, com vagas Precisa. limitadas para que a gente possa trabalhar num grupo, né, e acessar, trazer essas ferramentas práticas para que você comece 2024 diferente, né? Que você tenha perspectivas, que você rompa o padrão e desbloqueie ainda esse ano. E ó, Exatamente. quem quiser É, participar, é só escrever, comentar aqui, resgate, que depois eu mando para vocês todas as informações desse workshop. Mas é isso, você precisa tomar uma excelente. decisão, né? Porque não adianta se a gente. E a gente precisa se posicionar, porque assim, a gente está no mês de dezembro. O que que eu ouço Uhum. bastante? Tá mudando. Eu tenho ficado bastante feliz de ouvir as mulheres mais, sabe, tomar realmente, chegar mais empoderada. Mas eu ouço muito as mulheres dizendo, ah, é que já vai ter o Natal, o Ano Novo. Gente, assim, quando você olha uma foto, eu faço sempre essa provocação. Quando você olha uma foto de uma viagem X, que vocês estavam num lugar maravilhoso, mas ele te diminuiu, enfim, vocês brigaram, teve todo aquele estresse. Quando você olha aquela foto, qual é a sensação que você tem? Você estava feliz naquela foto? Porque assim, rede social, as pessoas, né, aceita tudo, é aquela coisa do ai, tá todo mundo maravilhoso. Só que você estava lá. Não era a vida de alguém. Então, assim, ok, o Natal tá aí, o Ano Novo tá aí, vamos esperar. Como vai ser esse Natal? Qual vai ser a presença? É, Qual vai ser o amor, né? O respeito envolvido? E aí eu ouço também, olha, mas tem as crianças. As crianças são super exato. perceptíveis. E aí a gente repete padrão. Então, você realmente acredita que é o melhor para o seu filho esse lar tão abusivo? Porque a gente está ensinando para eles o que é amor, a gente está ensinando para eles que Uhum. relacionamento é assim mesmo, essa falta de respeito, né? Então precisa Exato. olhar para isso. Não, realmente se posicionar, né? Faz a imersão, olha para esses pontos, mergulha fundo. Vai doer, vai dar medo, mas você vai ter a oportunidade de De quebrar, recomeçar, de exato, de recriar essa quebrar esse história. padrão. E, gente, aproveitem, sabe? Por que eu decidi fazer agora no final do ano, sabe, Ellen? Eu falei, poxa, são tantas mensagens que eu recebo
E eu não. E aí vem Natal, Natal. Natal Natal, Ano Novo é data propícia para ter uma recaída, né? Porque vem aquela sensação de Sim, estar sozinha, vem aquele desânimo, né? Então eu falei, não, eu preciso fazer esse workshop antes do Natal, antes da virada do ano, para que essas mulheres possam começar o ano diferente. Então, gente, escrevam um resgate aí que vocês vão receber as informações e chega, vamos dar um basta nessa situação, desbloquear tudo isso que está te prendendo num lugar que não te cabe, né? É, e você falou uma coisa incrível, porque exato. muitas mulheres justificam que não saem por conta dos filhos, mas os filhos, eles devem ser a nossa maior motivação para sair de um relacionamento abusivo, né? A Verdade. Luzia, que está no programa, ela saiu e ela fala isso, né? Graças a Deus, porque hoje eu posso mostrar para os meus filhos que relacionamento é respeito, né? Eu me impus, eu estabeleci, eu me posicionei, eu tenho amor próprio. E é isso que ela está ensinando, né? Para a filha dela, É porque, isso. gente, quando a gente ensina, vamos olhar para o caso da Ana Hickman, né? Ela estava num ambiente onde ela aprendeu que amor é conflito, é briga, é violência física. Então, vários sinais estavam presentes, né? Ali nas redes sociais, as pessoas foram Sim, resgatando sim. vários momentos, né, em que ele diminuía, humilhava ela na frente das câmeras. E como é que ela não percebeu? Porque aquilo era natural, é aquilo, ela aprendeu que aquilo era amor, que aquilo era família. E você vê que ela fala, família é a coisa mais importante para mim. Então, muitas vezes acontece isso também, sabe? A pessoa coloca a família lá em primeiro lugar, família, eu vou lutar pela minha família até o fim, como a minha mãe lutou. Mas, gente, família sem respeito, sem carinho, sem diálogo, não é uma família, são Não, pessoas debaixo de um mesmo teto. Não faz sentido, né? Não faz sentido exato. nenhum. Mas pela, É. pela crença, né? Pela crença, por tudo que a gente aprendeu, a gente coloca nesse lugar, né? Acima da nossa saúde, acima da nossa vida, acima do nosso amor próprio. Exatamente, exatamente. É o que eu ia complementar dizendo justamente isso, que assim, você coloca a tua família aqui, mas você faz parte dessa família. E aí, se você se anula, eu digo sempre assim, seja, a gente ouve, seja a sua melhor versão, e eu digo, olha, se você estiver bem, você bem com você com a autoestima legal, e é tão difícil a gente estar com a autoestima boa, né? A gente pega o celular, olha lá, nossa, aquelas peles perfeitas, aquela vida perfeita, e a gente, nossa, já é muito difícil numa situação normal. Agora, imagina num relacionamento abusivo, onde a pessoa te diminui o tempo todo, te manipula o tempo todo. E aí, você se sentindo mal, tentando manter uma relação a qualquer custo, sabe? Salvar alguém, a gente não salva ninguém, né? E aí, mais importante é olhar qual é a mensagem que eu estou mandando para o meu filho, né? O que eu tenho situações onde o ex-marido diz assim: bom, se a gente se divorciar, eu não vou mais ter contato com o nosso filho, com a nossa filha. Até tem uma pergunta aqui falando sobre esse tema, e quando o pai não visita mais. Então, assim, gente. Esse relacionamento é sobre uma única pessoa, né? Porque, olha, se você se divorciar de mim, se você me largar, eu não quero mais saber nem de você, nem do nosso filho. Porque não é uma família, é só sobre aquela pessoa. Então, quanto você está disposta a sacrificar da sua vida, da vida dos seus filhos, para manter algo que, na verdade, está longe de Exato. ser E algo olha, saudável? olha a crueldade, sabe? Isso acontece muito. Essa ameaça, né? Eu não vou ver mais os meus filhos. Luzia, pode fazer uma pergunta assim. Sim, Lu, bota aqui nesse, ó, tem uma balãozinho com ponto de interrogação. Coloca aqui do lado que daí já a gente vai abrir para perguntas, tá? Aqui, ótimo. aqui no cantinho, ó, embaixo. E aí,
Gente, eu até perdi o raciocínio. A gente estava falando sobre a questão de se Ah, não tá. se priorizar, e aí não É, é sobre a não, família, é sobre sobre essa sobre pessoa que é essa questão dos narcisista e filhos, tal. né? Você está ensinando para os filhos que é isso que ele vai, é isso que é amor, é isso que é relacionamento. Essa criança, ela vai crescer e hoje em dia, né, ela pede pelo pai, ela pede o tempo todo pelo pai, ela não quer que vocês se separem, e aí você não quer ver o sofrimento dela, não quer que o pai se afasta. Mas se essa criança ela convive com o pai, ela vai desenvolver um tipo de apego chamado apego inseguro. O que significa isso? Ela vai se relacionar de forma insegura. Por quê? O que ela está vivendo? Instabilidade. Então, ora ela tem, ora ela não tem esse amor. Ora ela tem, ora ela não tem. Então, não é saudável, não tem equilíbrio. Lá na vida adulta é que essa criança ela vai sofrer as consequências desse vai e volta, sabe? Então você precisa proporcionar um lar seguro e estável para os seus filhos e não deixar que essa manipulação do pai faça com que você continue ali aceitando as migalhas e aceitando esse tipo de ambiente para o seu filho. Deixa, deixa eu ver. Deixa eu dar uma Exatamente. olhada aqui na pergunta da Luzia. Luzia, não veio a sua pergunta aqui. Mas pode comenta aqui, se a gente conseguir ler, porque vai subindo, vai É, perdendo. Uma vai coisa perdendo, né? que eu queria te perguntar. Uma das ameaças, né, mais constantes quando o casal já se separou em relação aos filhos é que a mãe está fazendo alienação parental, né? E aí tem uma decisão judicial recente, né, que fala que se existe violência doméstica dentro desse lar, a guarda ela é unilateral, automaticamente, né? Então eu queria que você explicasse isso melhor para que, né, todas as mulheres aqui entendessem mais a respeito desses direitos para não cair nesse tipo de manipulação, né? Com certeza. O que a gente precisa é como você trouxe perfeitamente, um relacionamento normal, que é um relacionamento saudável, quando ele termina, deveria, óbvio que tem dor, óbvio que tem conflito, né, gente? O real é isso. Infelizmente, tem lá as desavenças, até porque se não houvesse nenhuma desavença, estariam inclusive casados. Então, por óbvio que tem. Mas quando eu estou diante de um relacionamento onde teve muito abuso, onde eu tive uma pessoa que manipulava muito, a tendência é que, mesmo após o término, tenha uma questão conturbada. E aí vem muito essa questão das ameaças de, ai, você está alienando meu filho, eu não posso ver. Então, primeiro, gente, lembra, precisa puxar pela memória que esse é um relacionamento que foi extremamente abusivo, que esse é um ex-companheiro que é abusivo, que é, por vezes, narcisista. Então, olha, você não deixa eu ver meu filho. O que que você tem que... Por isso que eu digo, você precisa ter uma advogada de confiança, tudo por escrito, homologado por um juiz, porque assim, não é que você não vai tirar da sua cabeça quando que a criança vai conviver com o pai. Isso vai estar regulamentado, né? Então, assim, mas você não deixou eu falar. Precisa constar, eu sempre faço na petição um plano parental. Quantas vezes essa criança vai poder falar com o pai durante o dia? Porque senão eu me divorcio e viro Uhum. secretária desse pai. Entende? Então, assim, estou no meu trabalho, ele liga para falar com a criança. Ah, não, mas você faz home office. Eu faço home office, mas é meu horário de trabalho, né? Então, tudo isso precisa ser delimitado justamente para eu não ter margem para ele questionar. E aí, para vocês se protegerem desse tipo de acusação, aí ligou, eu não atendi, doutora, eu estava trabalhando ou não vi. Você responde sempre dizendo: olha, estou no meu horário de trabalho. Ah,
criança estava dormindo, não estava aqui, sempre dando uma resposta curta, sabe, prática, justificando para que ele não diga o seguinte: olha só, tento falar, eu não tenho acesso à criança. E começou a muito WhatsApp, começou a te atrapalhar, você vai mandar um comunicado para ele dizendo que vocês vão manter uma única linha de acesso de conversa. Então, assim, e-mail. Porque eu não sou obrigada a falar com o meu ex-marido. Quer dizer, se eu quisesse conviver com ele, eu tinha ficado casada. Tenho que falar com essa Uhum. pessoa 10 vezes no dia. E por vezes, nesse. E aí eu continuo vivendo um estresse, doutora Andressa, porque assim, tô trabalhando, ele tá me ameaçando. Você é alienadora. Gente, como assim? Né? Que é isso? Então, tudo virou alienação parental? Não. Então, eu preciso sempre me proteger. Vou entrar nesse embate? Não sou. Não. Só responder o que é essencial, se informe sempre com a sua advogada, olha, tá me acusando disso. E aí, como que eu evito, né? Em geral, sempre tente responder brevemente, dizendo eu estava ocupada, né? Quando ele não aparece para buscar o filho, que é muito comum, aí passam-se os anos e falam, ah, ela não deixava eu ver. Então, assim, era dia dele, ele não Sim, apareceu, isso é registra. importante. Olha, hoje era a data, é o dia de você ficar com o nosso filho. Ele te esperou. Manda foto da criança com a Registra o mochila. horário Ele também, te né? Porque o que que esperou. ele faz? Registra o Como ele horário. quer manter o controle, né, sobre a mãe, pois Ele é, vai ele quando ele marca um quer. horário e deixa a mãe ali com a agenda presa o dia inteiro e Exato. aparece E para continuar assim, doutora desestabilizando e Andressa, mantendo o controle sobre ela. se a visita está regulamentada para as 10, são 10h30, ninguém apareceu, você vai formalizar dizendo bom dia, estamos te aguardando. Você até o momento não compareceu, né, para buscar o nosso filho e eu tenho um compromisso. Se você não chegar em 10 minutos, eu vou precisar sair. E sai, ou não atende, né? Porque às vezes, não tinha, não atende, porque assim, tem prazo. Ah, quer dizer então que ele vai atrasar 1 hora, 2 horas. Diferente se ele avisar, olha, o pneu furou, vou atrasar 1 hora, mas ele te avisou, não é corriqueiro, é diferente dessa manipulação. Era às 10, ele aparece ao Uhum, meio-dia. Oi? a vida dela fica Entendeu? Então eu presa. preciso fugir, ficar totalmente em relação ao do outro, a vida do outro e não a própria. E quando a gente fala dessa questão da violência doméstica, o que teve foi uma alteração na lei, onde diz que quando há evidências de que ocorreu a violência doméstica ou que ela pode vir a ocorrer, aí seria estudado então para a guarda então ser unilateral, justamente para evitar esse tipo de Uhum. manipulação. Ah, ele não vai conviver com a criança? Vai conviver. Mas na guarda unilateral, a mãe pode trocar de escola, ela pode Exato, tomar porque decisões sobre a vida da ele vai manipular criança. através das decisões. Às vezes as pessoas pensam que guarda compartilhada é metade do tempo com cada um. Não. Guarda compartilhada Não é é. decisão conjunta. Mas aí é que pega, porque a mãe vai decidir uma escola. Ele vai pegar e vai falar assim: ah, não quero essa escola, quero tal escola. Para quê? Para entrar no conflito, para desestabilizar a mãe. Exato. Tudo que ele faz é para deixar a mãe Exato. mal. É, Porque é vínculo, né? Eles uhum, buscam vínculo. Então, assim, tudo é uma discussão. Aí, se vocês não chegarem a um acordo, eu preciso de uma decisão judicial. Então, assim, eu passo anos discutindo pequenos temas. Por isso que foi trazida essa possibilidade de, diante da situação de violência doméstica, a gente realmente não ter a guarda compartilhada sem a guarda unilateral. E, gente, eu e vejo como uma proteção. Claro, tiveram várias decisões, assim, várias opiniões diferentes, tá tudo bem, as pessoas, né, podem, mas cada caso tem que ser analisado e eu acho sim que se tem violência doméstica envolvida, tem que exato. ser a Lembrando guarda que violência unilateral, né? doméstica Porque não senão a é vida só dessa mulher violência fica uma física, viu, loucura. gente? Se você está sofrendo
violência psicológica, você se enquadra nisso, né? Só que aí é tomar a decisão também de pedir a medida protetiva, de colocar todas as provas ali, né? Exato. E que você viu que inicialmente Não, ela não não, pediu a com medida certeza, protetiva, porque né? muito medo, né? Sim, e vem essa culpa, né? Ai, você vai afastar. Gente, assim, se vocês puderem, eu tive uma situação que eu precisei ir para a delegacia, vá acompanhado de um profissional. Por quê? Às vezes lá na delegacia, infelizmente, acontece muito, fala, nossa, mas você vai fazer isso contra o Exato. pai do seu Nem todos, filho? nem assim, as delegacias que estão mais preparadas para receber a mulher é a delegacia da mulher. Mas existem cidades pequenas, por exemplo, né? Que não Não tem, tem exato. essa possibilidade. E aí, né, existe a mulher que já está vivendo uma violência, ela já está insegura, ela já está se sentindo mal, Ela é ela revitimizada, né? é mais uma vez violentada, né? Porque é uma violência psicológica. Ela tá É, mais uma vez levando a com culpa, certeza. né? De forma bem sutil. Ela é culpada porque ela está Exato. fazendo uma denúncia de uma violência que ela está sofrendo, inclusive ela e o filho estão sofrendo, porque assim, eu não consigo conceber que uma mulher que sofre violência, que a gente vê isso na prática, violência física até, na presença do filho, mas ele não bateu na criança. Gente, aquela criança foi Com violentada também, porque ela certeza. viu a mãe ser Com certeza. agredida, né? Então, assim, é algo que a gente não pode diminuir, relativizar, ele estava nervoso. Não, violência é violência, né? E de novo, como a doutora Andressa trouxe assertivamente, eu não tô falando só do olho roxo, eu tô falando do todo. Eu tô falando daquele marido que não que esconde o dinheiro para ela não sair de casa. Né? Eu tô falando daquele marido que fala que você é burra, que te diminui, que tá trabalhando no seu psicológico de uma forma que você já tá Exato, usando exato, medicação, porque você não tá dando conta exato. dessa situação, né? Então, assim, tudo isso abala uma mulher, né? Abala o ser Sim, humano no todo, e a gente não pode dizer que não, que tá tudo não bem. tá. Não tá tudo bem. Eu preciso sair disso. Inclusive, assim, quando eu começo um processo de divórcio, eu digo, você vai falar com ele sobre temas, se é um casal que tem filhos, sobre os filhos. Porque assim, você tem advogado agora, não tem? Então, agora é Tá. comigo. Tudo que eu fizer, eu vou falar com você. Mas com ele, sou eu que falo. Com ele ou com o representante dele. Por que disso? Porque aí, você tem certeza? Uma coisa que eu digo pra ele, não, tem que ser dessa forma, porque a lei determina. Enfim, tô dizendo, pensando na minha cliente, protegendo a minha cliente. Ele vai lá na minha cliente e amedronta, ameaça. Então, eu digo, a partir de agora, você fala sobre os temas do divórcio comigo. Você vai falar com ela sobre as crianças. Ah, vai ficar hoje, não vai ficar? E se Ok. tiver E e se assim, houver a começou. possibilidade, né? Porque nem todo mundo tem uma pessoa que pode intermediar a comunicação. Mas se você está vivendo uma violência psicológica tão grande desse ponto, dessas manipulações acontecerem, né? É importante uma pessoa para intermediar essa relação, seja sua mãe, seja uma irmã, né, que vai comunicar sobre, porque você não é obrigada a manter essa comunicação com ele, principalmente se ele tá te ameaçando, tá te amedrontando, tá fazendo tudo. Se tem aí uma Exato. medida protetiva, situações assim, sempre a gente indica alguém da família para fazer essa intermediação sobre filhos e tudo mais. E assim, lembrem-se que você está inserido num ciclo de abuso. Então, você relativiza os seus próprios direitos. Então, assim, você tem uma representante para fazer isso, né, para, olha, vamos seguir essa situação, vamos fazer valer os seus direitos. Confie nisso, confie que você é merecedora, né? Dessas, é Exato. meu direito, eu preciso. E assim, é seu direito, direito dos seus filhos, né? Quantas vezes eu ouço, eu vou deixar pra lá. E, gente, assim, não é deixar pra lá, né? Eu preciso, até porque daqui a pouco ele bate na tua porta
e ele tem direito a ver essa criança. Então eu preciso, teve violência, faz o boletim de ocorrência. Mesmo que você diga o seguinte, eu não quero a medida protetiva, não precisa, mas registre essa ocorrência. Porque depois, E se se você acontecer alguma conta, ninguém coisa com os acredita, seus filhos, sabe? né? Eles já estão protegidos em relação a isso. Ó, deixa eu ler uma pergunta Exatamente. aqui da Luzia. Estou sob Exatamente. medida protetiva e o ex vem avançando o sinal de forma oculta. Está se aproximando dos meus pais. O que eu posso fazer? Na medida protetiva, normalmente, precisa entender exatamente como está a sua medida. Normalmente consta que ele não pode, inclusive, se aproximar dos seus familiares, tá? Se você perceber que se isso não estiver contido na medida protetiva, o ideal é que você retorne para dizer, olha, apresente a situação, né? Faça a prova disso. Ele está tentando se aproximar de mim através dos meus pais e eu estou muito preocupada porque é uma situação Uhum. que me coloca em risco, tá? Então é importante, sim. A gente não pode. Gente, a gente tem que ser muito precavida, né? Zelar pela integridade psicológica, física. Então, assim, se a medida protetiva é para ele não chegar perto, Uhum. ele não pode chegar Denuncia, perto. né? Ponto. Com Eu vou certeza. ler aqui outra Com pergunta da certeza. Bruna. O ex-embuste vem tentando contato com números desconhecidos. Eu provando que é o embuste, posso entrar na justiça contra crime de stalking? Se ficar configurado que de fato ele te Uhum. persegue, com certeza, né? Porque assim, a gente precisa denunciar, Sim, sim, porque senão não eles para, não né? têm Ele acha que não limites, tem né? punição, Eu sempre e falo aí, isso, doutora. exatamente, Busque a exatamente. justiça, entre com medida protetiva, busque, né, o divórcio no litigioso. Por quê? Porque essa pessoa, ela não respeita os seus limites. Então, ela vai testando, ela vai avançando, ela vai mexendo, né? Então, ela recua às vezes, né, para você achar que está tudo bem, que não vai ter problema. E aí, quando você está Exato. desarmada, né, de forma muito cruel, ela vem com tudo, com toda a manipulação, ou então ela aproveita esse momento para, né, juntar provas e entrar com um processo de você. Eu vejo muito isso, muito. O abusador Sim, entrar com um exatamente. processo contra a vítima inventando várias coisas, né? Então, não passe a Por isso guarda. que é importante sempre se Exato. proteger. E aí, assim, dentro disso que você está trazendo, a gente teve uma situação que, assim, que infelizmente a mídia, por vezes, ela distorce uma chamada e fica tudo tão confuso. E aí saiu que a Ana Hickman não tinha conseguido. Então, assim, na verdade, o advogado dela usou uma estratégia que está correta, tá tudo bem, de pedir que o divórcio, tudo fosse visto lá naquela vara que já está falando sobre Maria da Penha, porque é uma vara de competência híbrida. O juiz entendeu que não, que era um tema de bens muito complicado, que devia ir para a vara de família. E aí, isso tem uma mensagem por trás, porque as pessoas falam, se nem é um absurdo. Ok, eu também acho um absurdo, mas vai correr o processo, tá, gente? Vai correr um numa vara, outro em outra, mas tá ali. E aí, muita gente se sente desestimulada, porque fala, se nem a Ana Hickman conseguiu, mas, gente, eu preciso. Tem que registrar a ocorrência? Eu vou lá e registro a ocorrência. Eu não posso deixar passar, porque se eu vou deixando passar e um dia isso se agrava, porque infelizmente pode acontecer, eu não tenho um lastro, eu não tenho um histórico. Ah, mas você nunca registrou nada? E aí você fica contando anos de violência que você não consegue provar, porque por vezes acontecia dentro do seu lar, não tem testemunha. Então, assim, sempre que necessário, tem que registrar a ocorrência. É importante eu falar sobre esse crime, né, que está acontecendo, façam. Porque ainda que seja difícil, Brasil é difícil mesmo para esse tema. Por isso que você Uhum. precisa se empoderar, né? Num programa terapêutico, com advogada, porque assim, é o país que a gente tem que brigar pelos nossos direitos. Sempre. Ninguém diz que não é assim. A gente está aqui falando, mas a gente precisa fazer isso.
Porque se eu me escondo atrás desse lugar de ai, não vai adiantar nada, a violência só se Sim. agrava, E para uma né? outra Porque ele proporção, não porque sei, ele não aí é a ela. mulher já está, muitas vezes já está num estado depressivo, né, com crise de ansiedade. Então ela não Sim. consegue ela não consegue nem se dar conta, né, de como fazer. Ela não consegue, ela fica ali inerte, é paralisada, ela não consegue fazer Sem nada. forças, Exato. né? Vou ler aqui uma pergunta rapidinho. Ter um relacionamento, né, um outro relacionamento durante o processo de divórcio litigioso pode prejudicar a mulher? Não, não pode, não deve. Por isso que a gente precisa. Então, assim, de novo, né, gente? Se fosse mil maravilhas, a gente estava casado. E não é nunca. Relacionamento é um desafio, né? Que é um desafio diário mesmo, e é sobre isso. Se você já se divorciou e está se relacionando com outra pessoa e ele te persegue, ele te cerca o tempo todo, você vai tomar essa atitude de bloquear em tudo. Só deixa o e-mail e um telefone para casos urgentes. Ah, doutora, ele tá irritado porque de repente o filho está convivendo com um novo namorado. Sempre tente ter registro dos momentos, sabe assim, para realmente construir a história de que é um namoro tranquilo, saudável. Então, assim, você não pode parar a sua vida por conta de um processo de divórcio, tá? Por conta de um litígio de uma pessoa que é bélica, que Uhum. quer a briga, que quer o litígio. Então, assim, o que você precisa é tomar alguns cuidados, é se orientar bem para que ele não use contra você algumas questões, né? Então, assim, cuidado com rede social que você posta, sabe? Pra não servir de arma pra ele contra você. Mas assim, vai viver a vida, vai Vou namorar ler e tá mais tudo uma bem. pergunta aqui. É... Peraí, que tá aqui embaixo. Eu gravo as ligações, é válido num processo? Se você. Acontece o seguinte, no criminal a gente não consegue usar sem autorização, enfim. Quando eu tô falando de um processo de família, onde eu tenho aquela gravação é essencial para eu me proteger, para eu me defender daquela pessoa, a gente consegue usar no processo. Então, assim, gravou, trata aí com a sua advogada, olha, analise esse áudio para mim, vê se faz sentido, enfim, porque é sempre importante a gente fazer uma pré-análise antes de levar a processo. Mas é importante, sim, se você vem sendo ameaçada, se tá te acusando, porque você é alienadora, é importante ter essa carta na manga, sabe? Essa Sim, sim, é muito proteção. importante. Vou ler aqui uma outra pergunta. Essa é para mim. É característica do narcisista dizer que quer se separar em qualquer discussão? Sim, total. Gente, quais são as manipulações? Ameaças constantemente, né? Ele vai falar que vai embora, que vai te deixar sem nada, que vai te deixar sem as crianças, que vai ficar com outras mulheres, porque a ameaça gera medo. E quais são os seus medos? Quais são esses medos maiores que existem aí dentro de você, né? Que vem te acompanhando a vida inteira? Medo do abandono, medo de ficar sozinha, medo de não dar conta, né? É muito medo Sim. que te acompanha. Então, sim, é muito comum qualquer discussão, nem qualquer discussão, né? Às vezes ele vai falar, vai ameaçar para te botar medo, para você ficar totalmente insegura, porque é assim que ele te domina. A Luzia falando aqui, eu gravava tudo, foi fundamental para o processo. Sim, gente, o máximo de provas que vocês juntarem é muito importante. Porque você não está lidando com uma Sim. pessoa normal, né? Você está lidando com uma pessoa manipuladora. E é isso que você tem que ter consciência. Que tudo Sim, que ela fizer para te destruir, ela vai fazer, né? Ela se alimenta, essa pessoa ela sim, se sim. alimenta das suas emoções negativas, da sua raiva, né? Vocês não perceberam que
esse cara tá o tempo todo ali te provocando. Por quê? Porque ele quer que você exploda mesmo, né? Ele quer que você exploda, que você Sim, fique com com raiva, certeza. porque daí ele te acusa. Às vezes até te grava, né? Nervosa. Sim, Você para tem dizer, que ser ó, tá vendo? equilibrada. Olha aí, é aí que Você que ele é aponta os dedos. desequilibrada, você que Exato, exatamente. é a abusiva da relação. Qual forma você aconselha ter em mãos para provar na justiça? Para provar o quê, né, doutora Ellen? O que a gente precisa ter um foco é assim, identifiquei que é abuso, identifiquei que eu estou sofrendo as violências, você precisa se fortalecer emocionalmente, né? Então, por que que eu sempre gosto de fazer a live com a Andressa, gosto de falar dessa parte, né? Que ela traz toda essa questão que é assim a base para o teu divórcio, né? Antes até do teu do divórcio em si, essa é a base. Então, assim, já identifiquei, já me fortaleci. Você vai ter opção de fazer as denúncias, a depender do teu caso, você vai fazer as denúncias lá com relação a Maria da Penha, a gente vai usar aqui na vara de família. Então, assim, mensagens, gravações, isso com relação às violências, fotografia, vídeo, gravação de áudio, tudo, mensagem de WhatsApp, tudo isso é importante, tá? E-mail, tudo que demonstre qual é ali o modus operandi dele. Se você tiver testemunha também, testemunha, né, presencial, assim, a pessoa viu fazendo e tal, importante também. O que que é importante para você provar questão patrimonial? Ah, ele cometeu abuso patrimonial, a questão, você precisa mostrar quais são os rendimentos dele, o quanto vocês gastam, qual era o acesso. Às vezes você vai falar, Ellen, mas eu não tenho como provar, mas a gente vai contar a tua história para dizer o seguinte, olha, ela não tem acesso à questão financeira, então eu vou precisar abrir contas. Então, assim, com relação às finanças, é demonstrar quanto gasta, né? Qual que é a despesa mensal dessa família? Então, se eu sei a despesa, eu sei mais ou menos ali qual que é a entrada disso, quais são os rendimentos, né? Então, ele fala que vai tirar a guarda dos filhos. Então, demonstrar que você é uma boa mãe. Porque Sim, isso é sim. manipulação, tá, gente? Muito difícil uma mãe Ele tem que perder provar que guarda. ela oferece É, riscos à lógico, saúde da criança, exato. né? Você Risco, não... exatamente. Então, assim, mostrar o quanto você é presente, né? O quanto você que cuida das questões da escola, enfim, sabe? Fazer prova disso. E a gente faz como? Vídeo, fotografias, áudio, WhatsApp, tudo isso vale Ótimo. como prova. E, gente, olha, isso que a doutora Ellen falou é muito importante. Se fortalecer emocionalmente, né? Sabe o que eu vejo? Eu vejo que muitas mulheres, É a né, elas base. querem. Eu quero ter certeza se ele é narcisista. Quem entrar no workshop O Resgate vai ter o módulo lá desvendando o narcisista para você ter essa certeza que você tanto busca. E quem quer participar, gente, escreve aqui, comenta aqui Resgate, que você vai receber lá no seu direct todas as informações. Mas mais do que saber, né, se a pessoa é narcisista, que elas ficam nesse questionamento, é você entender o que você está se sentindo, né? O que você está sentindo é culpa, é insegurança, é desânimo, a sensação de incapacidade, é confusão mental. Tudo isso mostra que você está em um relacionamento abusivo. Não importa se é com um narcisista ou não, importa que você precisa olhar para dentro e se Perfeito, fortalecer emocionalmente para conseguir perfeito. sair daí. Porque se você não entrar nesse processo de desbloqueio, de cura, o que vai acontecer? Você vai com essas vozes, né? Vão ficar como fantasmas na sua mente. Você não é capaz, você vai ficar sozinha, você Exato. não vai dar em nada. E tudo isso vai guiando os seus passos, as vozes dele vai guiando os seus passos. Você não consegue sair dessa relação,
Você não consegue. Se você sai, você ainda fica presa aos gatilhos emocionais que ele implantou na tua mente, você não consegue seguir em frente. E o relacionamento é uma das áreas da sua Exato. vida. Você tem a área profissional, você tem os filhos, os amigos, a família, a saúde física, mental, emocional, a espiritualidade. Você tem várias áreas da vida para cuidar. Então, quando você colocou todo o foco em uma área só, é possível que você fique totalmente perdida. E essa sensação de estar perdida faz com que Sim. você não dê passo nenhum. Então, venha, gente, venha participar do workshop, do resgate. E sabe o que é muito importante? Você participar do workshop, você entender, você olhar para você. Porque olha o que a doutora Andressa falou. Eu entendi, ele é narcisista. O que eu faço com isso? Porque às vezes a cliente chega para mim e ela Uhum, consegue identificar. Olha, ele é narcisista, e fala, só que eu tô muito no outro. uhum, Ok, entendi. Ele é tudo isso. E o que exato, você vai fazer com isso? Então, se você não mergulhar no autoconhecimento, se você não se aprofundar nisso, você fica presa a um narcisista. A diferença é que agora você consegue nomear. Mas o que você exato. faz com isso? Né? Eu É tenho. como se, é como se Mas ele descobrir, é. ok, Entendi. Eu descobrir. Tá, entendi. beleza. Descobrir que ele é narcisista, descobrir que ele não muda, descobrir que eu tô vivendo isso. E tá. E o que, que você vai fazer com isso, né? Porque, O que. gente, é a Exato. nossa. Porque aí você tá A gente presa, só né? vai conseguir seguir em frente quando a gente decidir dar um passo, quando a gente decidir mudar a nossa vida, quando a gente decidir encarar mesmo esses bloqueios e realmente ressignificar tudo isso, se curar para poder viver outras coisas. Senão, você fica presa nesse ciclo aí e você sai, você pode até sair desse relacionamento, só que você ainda fica presa nele, porque você fica com o ego ferido, você Exato. fica olhando lá para trás, meu Deus, olha quantos anos se passaram e eu tô aqui sofrendo, só que ele tá lá feliz com a atual vítima, mas acho que talvez o problema era eu. E aí esse sentimento de injustiça vai te corroendo. Então você continua sofrendo por ele, você continua presa. Só que agora o abusador não é mais ele, é você mesma. Porque você está sendo abusiva com você, se Exato. culpando, se martirizando, se cobrando, se comparando com a atual dele, se colocando para baixo. E aí você não anda. Você precisa ser justa com você e sair, parar de perder tempo, energia da sua vida com esse ex, né? Porque só assim você vai seguir em frente e viver. Quantas coisas boas você tem para viver ainda? Não acredite que você não vai arranjar ninguém. Não acredite que você tá velha demais. Não acredite que você não dá conta de gerar renda. Não acredite que você não dá conta de cuidar dos seus filhos sozinho. Você dá conta sim. É só você olhar para trás. Nesse Com relacionamento, certeza. provavelmente você já fazia tudo sozinho. Você já era capaz sozinha, porque você não tinha um parceiro do lado. Então, olhe para dentro. Com certeza. É isso, né, doutora Ellen? Com certeza. Doutora Ellen, para Com a gente certeza. finalizar, me traz aqui para essas mulheres, né, a sua mensagem, né, para que elas possam sair, né, dessa live com um aprendizado, um conhecimento, uma chave para dar essa virada. Bom, eu acho que a chave, ela, antes de chegar em mim, ela passa por você. Então, assim, cuidem-se, né? Conheçam-se. Acho que é muito importante. E quando eu me cuido, eu me conheço, eu entendo que eu sou a pessoa que detém direitos, que precisa ser olhada. Eu começo a ter lugar para mim na minha vida. E aí eu entendo que eu preciso sim garantir os meus direitos, que eu posso recomeçar, né? Então está nas suas mãos recriar, recomeçar. Então, eu de forma nenhuma romantizo um divórcio. É difícil sim,
tá? Dá medo mesmo, mas se você permanecer nesse lugar que você está nos próximos 2, 5, 10 anos, como você estará? E se você enfrentar esse medo com uma boa rede de apoio, com uma profissional que olhe para você sem julgamentos, e você pode, então, dessa forma, recriar, recomeçar, você tem um leque de possibilidades. Então, assim, não acredite em manipulações. Não é fácil assim tirar a guarda de um filho, né? De, eu vou tirar a guarda, ou eu vou te deixar sem nada. A lei está aí para isso, né? Para partilha acontecer a contento. E, porque você vai ficar sozinha, olha. Não dá 6 meses do divórcio, as minhas clientes já ligam e falam, doutora, tá tudo certo, eu posso casar de novo? Eu falo, gente, calma. Cura Então, assim, primeiro, né? existe vida Se cura pós-divórcio, primeiro para não né? repetir Cura o primeiro. padrão. Mas, assim, por favor. Mas é isso. Precisamos, então, nos empoderar, autoconhecimento, para buscar terminar essa relação abusiva e para saber o seguinte: é possível, a gente tem vida depois disso e você merece o melhor, né? Não se acostume às migalhas. Acho que é bem Exato, importante a gente ter exato. essa noção. Você, olha, você merece mais. Você não está sozinha e você merece muito mais, tá? Essa pessoa, Com certeza. ela vai colocando a ideia na sua mente de que você não é capaz, de que você nunca vai conseguir alguém, você vai ficar sozinha, você não vai dar conta e você não merece. Mas você precisa entender o seu valor e que você é merecedora. Merecedora de ser Com bem certeza. tratada, de ser respeitada. É o mínimo do mínimo do mínimo que a gente merece, né? A gente merece muito mais, mas esse é o mínimo. Esse é o mínimo. Então, Muito. gente, ó, escrevam Exato. aqui, resgate, comentem aqui a palavra resgate para vocês receberem, né, as informações sobre esse workshop, para vocês darem um passo. É isso que a doutora Ellen falou. A gente merece mais e a gente precisa olhar para dentro. A gente precisa dar um passo. É Com certeza. difícil? Não é fácil. O divórcio não é fácil, mas é muito melhor a gente tomar uma decisão, né? A gente tomar essa decisão, encarar todas essas dores e depois lá na frente nos agradecer por isso, né? Começar a retomar nossa vida, viver os nossos sonhos que a gente abandonou no meio do caminho, né? Sim. E nunca é tarde demais para isso, tá? Eu tenho uma cliente que ela tem 68 anos e ela fala que ela tá vivendo a melhor fase da vida dela. Porque ela ficou a vida Olha inteira, que né, linda. casada e ela não conseguiu, não conseguia, não conseguiu, não conseguiu. E então ela tomou a coragem, porque chegou no limite, então ela tomou a coragem de buscar o processo de cura e agora se libertou. Então não é tarde para você ser feliz, Que não é bom. tarde para você ter Nunca a é. tua paz, a tua saúde mental, né? Então vamos fazer isso dia É 16 de isso. dezembro, porque aí a gente começa 2024 com uma novamente, um recomeço mesmo. E é isso que a doutora Ellen falou. É Projete a isso. sua vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Como você vai estar se você estiver na mesma situação que hoje? Como é que vai ser a sua vida daqui a 10 anos, vivendo tantos abusos, humilhações, manipulações, né? Se você já está aí com crise de ansiedade, angustiada, né? Já está adoecendo, imagina daqui a 10 anos com com tudo isso se repetindo na sua vida. Onde você vai estar? É até ruim de imaginar isso, né? Mas é Isso. importante você imaginar. É, é importante. E pensar o seguinte: está nas suas mãos buscar se libertar. É fácil, não, mas nós estamos aqui. Então, assim, se apoie em boas profissionais, em pessoas na sua rede de apoio aí em casa, com as amigas. Tudo isso é É importante, né, para possível. caminhar. É É possível. possível. Olha, nem combinamos, mas é isso, é possível. Essa é a mensagem, acho que é a mensagem mais importante. É possível e cada uma de vocês é capaz.
né, de fazer isso Obrigada, doutora acontecer. Ellen, muito obrigada. Muito obrigada Eu que por aceitar agradeço. o convite, por trazer tanto conhecimento aqui. Meninas, vão lá depois, Eu que finalizando essa agradeço. live, vão lá no perfil da doutora Ellen, é Ellen com dois L's, Moreno, advogada. Qualquer coisa vocês procuram lá nos meus stories. Sigam ela, que ela traz muito conhecimento importante. Vai E ser um também prazer. busquem ali no meu direct que eu vou falar tudo para vocês de como vai funcionar esse workshop, porque eu quero que vocês se libertem, se desbloqueiem para viver 2024 o melhor ano da vida de vocês. Gente, um beijo, fiquem com Deus e até a Obrigada. próxima. Obrigada, doutora Ellen. Obrigada.